Oi, gente, é 16 de fevereiro de 2026, que privilégio, nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar e que privilégio a gente poder desfrutar da melhor maneira possível este período, seja trabalhando, seja descansando. Então, um abraço super especial a todos. Lembrando que a nossa conversa aqui é sempre democrática e atemporal. Você pode acessá-la a qualquer tempo e também se sentir informado, informada para concordar, discordar, aprofundar pelos links que deixamos aí com uma curadoria responsável sempre, tudo feito com muita dedicação para você, com você, por você. De quebra e por extensão, vamos melhorar nosso desempenho em processos seletivos, concursos e vestibulares. E sabe de uma coisa, gente? Aquela ligação peculiar, mais singular que a gente faz por aqui de maneira muito didática, pode servir não só para que você construa conhecimento e cidadania, entendendo melhor o que está à sua volta, reunindo peças de um quebra-cabeça como numa narrativa de detetive, mas também pode e deve servir para amparar você em processos seletivos, concursos vestibulares, fazendo os raciocínios solicitados em questões discursivas e objetivas. Olha que coisa boa, né? E se não é segunda-feira, não tem problema, você pode, como eu disse, capturar, entender, refletir com a gente sempre. Então vamos juntos. Qual é o nosso sumário de abordagem aqui deste feriado de carnaval, deste feriadão estendido? Manuais de inteligência artificial no jornalismo, gente. Quais são as questões, quais são as discussões? Nós, volta e meia, abordamos tema relacionado à IA porque ela está se fazendo presente em todos os âmbitos da vida. Então, a gente traz novidade e conversa por aqui. Vamos discutir ainda uma vez, pessoal, ideias relacionadas à maioridade penal. E já te conto por que nós vamos colocar em pauta essa conversa. Também vamos falar um pouquinho sobre as questões que envolvem, neste momento, o STF. E ainda um desdobramento e sugestão cultural, pensando numa extensão a partir do show do Super Bowl, que foi do Bad Bunny. Nós falamos na semana passada e essa semana teve muito mais desdobramento. Vamos fazer uma associação boa cultural aí? Vamos juntos. Olha só, gente, tem algumas situações em que jornalistas ou escritores de colunas semanais ou diárias nos jornais de grande circulação admitem que usam a IA para fazer uma organização ou para buscar de maneira mais rápida elementos para produzir seus textos. Quem defende isso diz que essa ação não diminui a autoria, não diminui a responsabilidade e também não deslegitima a opinião de quem escreve, né? Não há um código de ética comum para todos os veículos de imprensa. O que acontece, gente, é que como a IA se instalou de maneira muito rápida e intensa, esses códigos ainda carecem de elaboração e de muitas informações que não foram percebidas a respeito. Também é importante, gente, quem defende o uso produtivo, dizendo assim, olha, é preciso medir a produtividade não pelo cansaço de quem faz alguma coisa, principalmente algo que é escrever cotidianamente, diz, mas pelo resultado. No entanto, gente, quando se coloca isso em questão, diz, não é a primeira vez que profissionais são contestados por usar a inteligência artificial. Houve uma discussão ainda em 2023, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, em relação a um juiz na Colômbia que admitiu ter usado para proferir uma sentença em favor de uma família que solicitava cobertura financeira para o tratamento de uma criança. Ele admitiu ter usado o ChatGPT para pesquisar e construir a sentença. E aí, contestado sobre isso, porque eles disseram, olha, cada vez que a gente coloca as mesmas informações que você colocou,
ele dá uma resposta diferente. Ele diz: espera aí, mas o fato de colocar na inteligência artificial não exime o profissional de avaliar e de procurar saber se isso faz parte, se isso, quando ele captura, por exemplo, uma jurisprudência, se essa jurisprudência existe ou não. E outras situações, essa ganhou bastante repercussão internacional, né, gente? Mas há outras situações pontuais aqui ou acolá que as pessoas se deixam enganar, iludir. Por exemplo, a inteligência artificial sempre quer nos dar uma resposta. Isso significa que ela sempre vai procurar criar, inventar, nota bem os verbos que estou usando, criar ou inventar possibilidades de atender ao que nós solicitamos. Ela não foi feita para nos frustrar. Então é importante por quê? Porque ela pode inventar uma jurisprudência, ela pode inventar construções sintáticas que talvez não façam sentido naquele contexto ou naquele despojamento de linguagem, ou ainda naquela formalidade de linguagem. Diz por quê? Porque tudo depende também se a gente sabe colocar as melhores perguntas, os melhores prompts, se a gente sabe refinar o que está solicitando. Eu coloco em questão aqui essa discussão, pessoal, não como algo fechado, blindado e acabado, mas como algo que nós precisamos revisitar o tempo todo, porque a IA está em todos os âmbitos da nossa vida e no âmbito da escrita também. Não é a primeira vez que eu discuto isso com você, que eu trago referência e talvez não, com certeza não será a última. Porque nesse caso, pessoal, quando se pensa nos grandes manuais de escrita para os jornais, nós temos aí que perceber como cada grande órgão de imprensa está interpretando o uso de IA pelos seus funcionários e colaboradores. Importante colocar isso em discussão. Depois, pessoal, trago a pauta aqui de um elemento que é sempre uma discussão muito passional, sabe? As questões relacionadas à maioridade penal. Nós temos uma confluência aí de mais de 20 projetos colocados para tramitar ou protocolados no Congresso Nacional depois do caso do cachorro orelha. E essa situação sempre acontece quando temos algum fato passional como esse. É claro, pessoal, e isso não sou eu que estou inventando, são os grandes teóricos, historiadores que relacionam o processo civilizatório à análise racional dos fatos e não passional. A grande questão é, a comoção acontece e a tentativa de punir num caso pontual pode levar à produção de uma legislação que em médio e longo prazo possa ser benéfica ou não. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Quando digo que toda vez que acontece algum fato passional ou que desperta nossas dores, nossos afetos, isso faz com que a população cobre do poder central, né, do poder constituído, legisladores, executores, judiciário, cobre ações diferentes, ações mais firmes. E uma dessas cobranças é o endurecimento, o possível endurecimento da legislação, que hoje prevê que a maioridade penal é atingida no Brasil aos 18 anos. Há países no mundo em que ela é aos 21. Há nossos vizinhos, a Argentina, cuja maioridade penal era 16 anos, e nesta semana foi aprovada, também sob o calor da passionalidade, gente, a redução da maioridade penal naquele país. Foi aprovada para 14 anos. Veja só. E o que temos aí? Temos uma questão que lá também, se vocês perceberem nos links que estou deixando, temos uma questão passional, né? Houve crimes que chocaram a comunidade, a sociedade em que eles aconteceram e a legislação passou por esse processo de revisão. Nesse caso, no Brasil, pessoal, temos, como disse, mais de 20 projetos protocolados só depois dessa situação
que aconteceu há algumas semanas, e temos aí uma discussão que vem à tona pensando assim, num médio e longo prazo, como é que essa legislação pode ser não só coibidora, mas também educativa. Essa é a grande questão que tem que se colocar quando se traz esse tipo de projeto de lei, gente. Então, importante ficar atento, ter esses olhos cuidadosos na abordagem e nos desdobramentos ao longo do tempo. Também quero aproveitar, gente, falando em legislação, para trazer aqui, e não é, de novo, um fato acabado, também não é a maioridade penal. Isso tem que estar em discussão, sim, porque as sociedades mudam. Não estou dizendo que a pauta dos 18 anos deve ser cristalizada e pronto na sociedade brasileira. Não, precisamos analisar como a nossa sociedade se transforma e se é necessário mexer nisso. Também em relação ao STF, gente, não é uma pauta fechada, haverá muitos desdobramentos. Tivemos aí a saída da relatoria do caso Master do ministro Dias Toffoli e temos, pessoal, não só por causa disso, mas por outras questões, uma proposição que vem ganhando corpo e apoio, inclusive de outros poderes e apoio social, que é a proposição do agora presidente do STF, o ministro Fachin, de haver a formulação de um código de conduta, um código de ética para os membros, para os ocupantes das cadeiras do STF. Vejam, diz assim, também estou trazendo aqui a questão para que a gente possa, como sociedade, se informar, discutir, comparar, analisar, se posicionar a respeito disso. Outra questão importante que a gente tem aí, pessoal, pensando em cultura. Olha quantos desdobramentos a partir do show que eu já referi na semana passada, do Bad Bunny, lá no intervalo do Super Bowl, que aconteceu no último domingo, né? Não no último agora, dia 15, mas no último dia 8. O que temos aí que é muito representativo? As questões relacionadas a conflitos e a formação mesmo histórica, identitária e cultural do continente americano como um todo. Há muitas discussões a respeito a partir das ações dentro do show. E eu estou deixando uma discussão que vai num passo a passo aí, analisando todas as ações, todos os momentos mais relevantes, que foram todos porque o espaço do show é pequeno, né, gente? O tempo é pequeno, aí é só o intervalo do jogo, analisando e fazendo essa correlação histórica. Para quem vai fazer provas que demandam atualidades, gente, essa análise é imprescindível. Mesmo alguém que não vá fazer provas que demandam atualidade, que tem conteúdos mais cristalizados, ter isso em mente é imprescindível porque uma associação pode ser feita em questões objetivas ou discursivas. E já que estamos falando desse fomento, dessa ideia de efervescência cultural para explicar a história, gente, ou para relacionar-se com ela, eu quero aproveitar para dizer para você que se você é igual a 85% da geração Z, como trouxe à tona aí o Instituto Atlas, que não tem afinidade com ir à rua pular carnaval, olha, pode assistir ao filme, não é um filme documentário, mas é biográfico, chamado Monsieur Aznavour, sobre o cantor Charles Aznavour. Diz Cleusa, o que isso tem a ver com a ideia do show do Bad Bunny? Bem, tem a ver, pessoal, porque o Aznavour a vida inteira também era um imigrante armênio que vivia na França e também disse assim, olha, o que tem não só pelas suas canções, pela sua maneira de procurar um espaço para si e para outros à sua volta, que o que era maior do que qualquer conflito era o amor, mas porque também cultivou ao longo da vida o que diziam seus pais, olha de onde viemos e olha onde estamos, com uma ideia de agradecer trabalhando bem, agradecer fazendo melhor o que ele sabia fazer. É bonito o filme, relembra ou traz pra gente aí canções
muito bonitas e momentos muito importantes também da história e da vida dele. Grande abraço, gente, uma excelente semana, nos vemos por aqui na próxima segunda-feira. E como eu sempre digo, eu espero que com a leveza de melhores notícias. Às vezes, isso não é possível.